Bem-vindo ao B Podcast, a jornada de um estudante de saúde. Esse que é o teu e o nosso programa. Hoje temos um tema muito pertinente que é a jarda e as suas consequências e a procura do corpo perfeito. Temos um convidado que é daquele dos diabo. Digo isso porque é um convidado que realmente... admiro muito, sou super fã desse convidado que é o João Bevelino. Se tu és estudante, és profissional de saúde, esse programa vai ser do teu interesse. Então, Bevelino, seja bem-vindo. Muito obrigado, orador Beijo. Tanto tempo, né? Tanto tempo, mano. Desse jeito. Desse jeito não tem como. Então, temos um tema que é dos super. Sobre esse tema, muitos internautas já têm pedido esse tema, têm solicitado esse tema. E hoje chegou o momento de falarmos um pouquinho, de conversarmos um pouquinho sobre a jarda. Afinal de contas, o que é a jarda? É verdade, né? Tema que tem mexido com a sociedade. Muito. Hoje em dia é quase meio complicado andarmos à esquerda ou à direita, não verificamos pelo menos uma jardada, né? E parece muito complicado. Mas pronto, não fugindo do foco da questão, quando nós falamos especificamente da terminologia jarda, né, nós estaremos aqui a falar ou verificar esse termo num ponto de vista geral, de uma forma global. Porque a jarda ele pode ser entendido de várias formas, em vários aspectos. Porque nos Estados Unidos de América, por exemplo, quando se fala de jarda, nós estamos a falar, por exemplo, de uma unidade de medida, em que é utilizada para poder, né, mensurar algumas coisas. Lá nas estafetas, utilizadas, por exemplo, no campo do futebol americano, eles utilizam o termo jarda para poder fazer menção a esta unidade. Mas no ponto de vista da nossa realidade, aqui em Angola, nós utilizamos a expressão jarda para fazer menção a um determinado procedimento estético que são realizados com o objetivo de administrar alguma substância de modo a aumentar uma parte específica do corpo. Esta parte pode ser um órgão específico, como pode ser, por exemplo, as nádegas, pode ser, por exemplo, uma parte da anca, pode ser, por exemplo, os seios, ok? Qualquer uma parte desse corpo com o objetivo de aumentar mediante a administração de algumas substâncias ou inserção de alguma substância, aqui em Angola a gente denomina de jarda. Então é um procedimento estético. Praticamente não... Aqui em Angola não temos um termo técnico ou científico. Ou esse termo mesmo, jarda, é o termo científico que deve-se usar. Vamos supor, nas unidades hospitalares, qual é o termo que realmente deve-se utilizar? Jarda mesmo? Certo, lá na unidade hospitalar nós utilizamos a terminologia jarda por ser um termo específico e que foi adotado para poder fazer menção a esse tipo de práticas, né? Mas se não, a caracterização da jarda no ponto de vista científico está relacionado com as modificações estéticas, são transformações dismorfo-corporal, né? Que são realizadas. Então, no ponto de vista clínico, no ponto de vista cirúrgico, são procedimentos estéticos, de transformações estéticas. Mas na nossa realidade, o termo vulgar nós utilizamos a expressão jarda para caracterizar este procedimento estético. Hoje vamos ganhar conhecimento. Eu já tenho aqui meus apontamentos. Então, tu que estás a assistir, deixa-me só dar aqui um chega ao pessoal que está do outro lado de assistir. Tu que estás a assistir, partilhe, convida mais pessoas para realmente partilharem, deixa o like e comenta, porque aqui hoje vamos ganhar conhecimento. Então, o que leva as pessoas a jardar, afinal de contas? Certamente, orador. Quando falamos, por exemplo, da causa da jarda ou dos motivos que fazem com que certas pessoas jardem, eu também chamo de força impulsionadora jarda. Não é? Existem N causas, N fatores. E esses fatores estão aqui associados dentre os fatores sociais, nós vamos encontrar os fatores psicológicos, até mesmo fatores patológicos. Pode estar envolvido naquilo que nós chamamos de tendências ou causas da jarda. Dentro dos fatores sociais, nós vamos encontrar aqui o processo de não aceitação própria das pessoas. Quer dizer que algumas pessoas, tanto homens como mulheres, não têm uma certa aceitação própria do que diz respeito à sua própria personalidade. Então, eles vão tentar buscar essas transformações massivas ao nível da sua estrutura corporal para ver se consegue se aceitar como uma outra pessoa. Então, isso está relacionado com fatores sociais. Ainda dentro dos fatores sociais, nós vamos encontrar aqui o desejo de expressão fácil social. Okay? Existem pessoas que não conseguem se inserir
facilmente em um certo ciclo social. Por quê? Porque aquele meio em que ele tanto almeja não lhe favorece em função da sua característica física normal. Só para termos uma noção, essa terminologia jarda, por exemplo, ou a expressão jarda como tal, ele funciona como se fosse um processo inverso diferente dos tempos passados. Ok. Antigamente as pessoas, para serem bem aceitas na sociedade, eram as pessoas magras. Uma pessoa magra, por exemplo, antigamente era uma pessoa bem aceita na sociedade, tanto no ponto de vista industrial como no ponto de vista de convivência normal. As agências de modas, né, as agências indústria cor-de-rosa, então aceitavam facilmente essas pessoas. As pessoas tinham desejo, amavam ser magras, mas hoje não. Parece que quem é magro não tem uma boa aceitação na sociedade, principalmente as mulheres, não é? Então, o desejo de se expressarem, de ser inclusa num determinado ciclo social, faz com que muitas pessoas vão atrás desses procedimentos para ver se conseguem ter um corpo mais avantajado, estar dentro de um ciclo de amigos, dentro de um ciclo de famílias, né? Que tem também aquele tipo de estrutura social. E a outra causa que faz com que muitas dessas pessoas também vão atrás deste procedimento estético está relacionado com a baixa autoestima. Muitos homens, muitas mulheres não têm autoestima própria, não se aceitam conforme eles são. Porque se eu não me aceitar conforme eu sou, João Bervelino, obviamente que eu vou querer buscar uma outra coisa para poder modificar e me enquadrar naquela tendência que eu quero que o meu corpo seja. Então, um dos procedimentos eu vou recorrer à jarda, caso a transformação corporal seja uma das causas específicas. Mesmo a jarda não sendo uma técnica, uma prática praticamente aceitável na nossa sociedade. Ou praticamente, né, será que a jarda, isso soa-me como uma pergunta também, será que a jarda ela é aceita na sociedade? Vamos supor, né? Será que o Ministério da Saúde realmente ele considera como essa prática viável? Certamente, essa é uma pergunta muito pertinente, porque a jarda, conforme eu disse no princípio, ela é um procedimento estético que pode ser realizado de forma formal ou de forma informal. De lembrar que nós só adotamos a expressão jarda para poder fazer menção a tipo de desenvolvimento que a prática em si obriga ou nos leva, não é que é desenvolver uma parte corporal, mas se não, esse procedimento de aumentar ou desenvolver uma parte específica do corpo, até os próprios médicos recomendam, porque existem pacientes que encontram-se decaídos no ponto de vista nutricional, em que exigem a utilização, por exemplo, dessas substâncias anabolizantes, desses hormônios, para ver se os pacientes conseguem ganhar mais uma massa corporal, não é? Desenvolver mais uma parte específica do corpo que estava decaído, porque estava acomodado com uma certa patologia. Então, existem prescrições médicas desses hormônios para o paciente ganhar, não é, uma massa corporal de forma saudável. Agora, a utilização de forma inadequada e excessiva dessas substâncias que noutrora era normal, começa a ser já anormal, ok? Então, quer dizer que, ou seja, o procedimento da jarda ele pode ser enquadrado dentro dos procedimentos formais, como também do procedimento informal. Em que momento estamos diante de um procedimento informal? Bom, estamos diante de um procedimento informal quando essas meninas, esses rapazes, por exemplo, vão atrás da utilização dessa substância em mercados informais sem uma avaliação prévia médica e sem uma prescrição adequada desses produtos. Okay. Então, quando eu, por exemplo, não vou solicitar um médico, não vou solicitar, por exemplo, um nutricionista, não vou solicitar, por exemplo, um cirurgião plástico, por exemplo, para fazer um procedimento de forma sustentável e saudável, automaticamente acaba a ser um procedimento informal, porque eu não estou a cumprir a formalidade em que o procedimento em si exige, não é? Okay. Então, desta forma, estamos a fugir da regra e começa a ser mesmo um procedimento informal. Quando se diz jarda, acredito que muitos pensam logo em mulheres. E eu gostaria aqui de saber, os homens também jardam? Essa é uma pergunta que também não se quer calar. Vamos lá começar do princípio, não é? O que é isso, jarda? Nós dissemos que a jarda é um procedimento estético. Exato. Que consiste na administração de certas substâncias ou inserção de certa substância de modo a desenvolver uma parte específica do corpo. Esta parte pode ser as nádegas, pode ser as ancas, pode ser os seios, ok? Pode ser o peito, pode ser a musculatura no ponto de vista geral. Isso é que nós chamamos de jarda. É um procedimento estético. Agora, no conceito não especifica que esse procedimento é de mulher ou de homem. Quer dizer que tanto o homem como a mulher que vai ser submetido a este procedimento com esta finalidade de aumentar uma parte específica do corpo está a jardar.
Então, se você é homem, vai utilizar os anabolizantes, que são alguns hormônios esteroides, no caso de progesterona, para mulheres, testosteronas ou estradiol para homem, por exemplo, com o objetivo de ganhar massa muscular, estás a jardar. Ok? Para os fisiculturistas, por exemplo, eles vão utilizar essas substâncias anabolizantes de modo a desenvolver em um curto período de tempo a sua musculatura. Isso é jarda, porque eu estou a desenvolver uma parte específica do meu corpo. Muitos dizem, usam o termo suplementos. Yeah. Esse é o termo que, quando tu vais a uma academia a fazer exercícios, dizem que, né, que não tem como tu se tornares grande em termos de músculo sem você usar suplementos. Então, desde o momento que tu fazes o uso de suplementos, estás diante de uma jarda. Exatamente. Porque os suplementos, por exemplo, por isso é que nós vamos ver que existem N elementos, N substâncias que vão ser utilizadas com o objetivo de desenvolver a parte do corpo. Essas substâncias podem ter várias formas de apresentação. Podem ser apresentadas de formas injetáveis, pode ser apresentado de formas de comprimido, pode ser apresentado de forma de cápsulas supositórias, pode se apresentar em forma de fórmulas nutritivas, os vulgos suplementos ou mesmo papas, não é? Okay. Então, essas papas, esses suplementos vitaminosos que esses indivíduos vão utilizar, os vulgos yogas, não é? Nós temos agora a expressão atual que nós chamamos de yogas, os tais ditos yogas. Então, eles fazem a utilização dessas papas. São papas com fórmulas nutritivas bastante acentuadas que, quando nós utilizamos, você tem um desenvolvimento corporal de forma rápida. Onde você deveria ter um desenvolvimento corporal em mais de 5 anos, você consegue ter isso em 6 meses, em 1 ano. Okay. Porque as fórmulas nutritivas são tão aceituadas. Então, fazendo utilização de suplementos alimentares com indícios vitaminosos muito altos para ganhar a musculatura, desenvolver os músculos, estamos a jardar. Uau! Esse é um dos assuntos que realmente eu estava assim na dúvida. Okay. Nem mesmo eu também tinha esse conhecimento sobre o homem também jarda. Então, hoje, como eu disse, pessoal, vamos ganhar conhecimento e eu estou a ganhar conhecimento, na verdade. Eu não sabia que homens jardam. Agora eu tenho conhecimento que os homens também jardam. Tu que vais a um ginásio, só o facto de você usar os suplementos, tu estás diante de uma jarda. Então, pessoal, vamos ter cuidado realmente em fazer uso de certos fármacos, de certos suplementos para realmente levar o nosso corpo aquela autoestima, no princípio, a autoestima. Assim mesmo. Então vamos nos aceitar e respeitar o processo. Então, João Bevelino, sobre os fármacos, dizem que mamá tem fome, C4. Noutra hora, esse era um dos fármacos que praticamente nas redes sociais muitos estão a solicitar, principalmente as mulheres. Mamá tem fome, C4, até outros dizem que pegar alimentos, caldo, e colocar, né, na via traseira, também, na via traseira, e é um dos métodos também para jardar. Okay. Então, será o que tem a nos dizer sobre esses fármacos e esses métodos que muitas das mulheres recorrem? Ok, orador Beijo. É o seguinte, o que falta mesmo na nossa sociedade é educação para a saúde. Boa. Porque muitas dessas mulheres, muitos desses rapazes que vão utilizar esses procedimentos, é falta de sabedoria, falta de conhecimento de causa, não é? Os elementos que estão a fazer. Mas em contrapartida, em função da globalização como tal, que também acaba sendo um dos fatores que influencia as pessoas a irem atrás desses fármacos para tentar ter um corpo avantajado, estão aí a influenciar. Portanto, quais são os procedimentos procedimentos que as pessoas utilizam para poder jardar? Existem N fármacos que são utilizados dentre os hormônios, conforme eu disse, né? Vamos encontrar a progesterona, vamos encontrar o estradiol, vamos encontrar a testosterona. Estes medicamentos ou esses hormônios são utilizados para desenvolver a parte do corpo, porque no ponto de vista fisiológico eles atuam aí. Agora, C4, mamá tem fome, Nutriline, ou os vulgos fármacos oroxígenos, que são os famosos estimulantes de apetite, não é? Eles utilizam, e também temos outra que o orador disse, deixa-corte, não é? Sim. Então nós chamamos de dexametasona, porque deixa-corte é um nome comercial do medicamento. Ok? Então a dexametasona é o princípio ativo do medicamento. Não faz engordar ninguém. Uau. Ok? Deixa-corte
mamãe tem fome, Nutrilene, Periaten, dentre outros medicamentos, não engorda. Tira esse pensamento da cabeça. Uau. Afinal de contas. E pode surgir uma questão. Mas eu tomei este medicamento, mas estou a engordar. Sim. Não é? Sim, sim. Por que não engorda? É muito simples nós entendermos esses fenômenos. Porque a primeira intenção que essas mulheres vão ter, que quando vão numa farmácia, no mercado, por exemplo, informal, ir a buscar esse comprimido, comprar um C4 mamãe tem fome, ele vai dizer assim: eu estou a comprar esse medicamento para engordar. Exato. Não é? Sim, sim. Para já, também não é vitamina. Agora fiquei assim. Fiquei. Ok? O C4, mamãe tem fome e Nutrilene não são vitaminas. Por mais que tenha desenhos de frutas na caixa. E também não fazem engordar ninguém. O que acontece? Normalmente essas mulheres, eles fazem uma combinação de C4, mamãe tem fome, dentre outros fármacos oxigênio, mais as dexametasona ou dexacorto. O que acontece no nosso organismo para que essas mulheres engordam? Olha só como é que isso acontece. O C4, os famosos cloroxidina, não é? Ou medicamentos de oxigênio, que está aí dito estimulante de apetite, são medicamentos que atuam no centro da fome, ao nível, no ponto de vista cerebral. Existe um sítio lá no nosso cérebro que nós chamamos de centro da fome, que quando se ativa a gente sente fome normalmente. Então, os C4, mamãe tem fome, são medicamentos que no ponto de vista fisiológico atuam no centro da fome. Então, ela atuando no centro da fome, o que ele vai fazer? Ele vai promover apetite. Quer dizer que são medicamentos que estimulam o apetite. Então, eu tendo uma apetite estimulada, o que vai acontecer? Eu vou ter um viés de apetite aberto que vai abrir margem para mim ingerir uma grande quantidade de alimentos. Okay. Então, quem toma C4, mamãe tem fome, ele pode vir aqui nos confirmar, ele sabe que quando toma isso, sente muita fome. E você sentindo muita fome, o que vais fazer? Vais comer muito. Vais comer de todo tipo de comida. E o C4, ele tem um efeito colateral, que é sonolência. Significa dizer que tu vais tomar o C4, vai estimular a tua apetite, você vai ingerir grandes quantidades de alimento e depois vai dormir. Quer dizer que você terá uma vida de come, dorme. E quem come, dorme, nós já sabemos que a tendência é engordar, mesmo sem tomar este medicamento. Você só estaria a engordar de forma acelerada, não é? Agora, a dexametasona é um medicamento que pertence na classe dos corticosteroides. O que ele faz? Ele tem um efeito colateral. Esse efeito colateral da dexametasona é provocar uma retenção de líquidos ou água no nosso organismo. E o que ela faz? Tomou C4, tomou dexacorto. Tomou C4, tomou dexacorto. Olha só o elo de ligação. C4 vai estimular o apetite, vai comer muito e vai dormir. O que a dexametasona vai fazer? Vai reter líquido. Você comeu, bebeu água, este líquido todo vai estar retido no organismo. Quer dizer que você não vai eliminar esse líquido de forma excessiva. Quer dizer que a mulher vai ter ganho de peso, desenvolvimento de gorduras e a massa corporal vai aumentar. Vai dar a tendência de que eu estou a engordar. Se tu veres as pessoas que tomam esses comprimidos C4, dexacorto, ele tem uma pele brilhante. O rosto fica brilhante. Aquilo nós chamamos é doença, aquilo, orador. É doença, chama-se síndrome de Cushing. Ok? Quer dizer, muitas mulheres que tomam dexacorto, C4, mamãe tem fome, que sentem-se que estão grandes, estão gordinhas, estão doentes e não sabem. É uma síndrome de Cushing aquilo. Então, será que existe uma maneira viável, uma maneira correta para... Uma maneira, nesse caso, que pode-se engordar sem utilizar mamãe tem fome, C4... Existe uma maneira? Orador Beijo, eu sempre tenho dito da seguinte forma. Tudo que a gente tenta buscar para o exterior, o nosso corpo nos oferece. Ok. Nós temos isso. O que acontece? Nós temos uma mania de querer tudo já no momento. Se eu esperar, por exemplo, 5, 6, 7 meses, ou até mesmo 2 anos, 3 anos, para mim poder engordar de forma saudável, atualmente a sociedade não quer, porque nós estamos tão imediatistas pelas coisas que nós queremos as coisas já no momento. Viu que a fulana é tão gordinha, ok? Tem um corpo avantajado e tudo mais. Ela também quer, não sabe qual é o processo que esta pessoa fez para poder ganhar. Quanto tempo a pessoa esperou para poder ter aquele corpo. Eu só quero ter também já. Não respeitam o processo. Não respeita o processo, assim ok? Mesmo. Então, qual é o método específico em que as mulheres devem utilizar para engordar? É simples. Primeiro, nós vimos que as pessoas devem ter uma alimentação fracionada. Porque se eu quiser engordar, eu preciso me alimentar. Não tenho como ganhar peso sem comer.
Deixa-me só. O que é, na verdade, acabaste de falar sobre alimentação fracionada. Fracionados. Afinal, o que é isso? É Eh, importante que deve se esclarecer para que as pessoas que estão a nos assistir pudessem entender melhor. Certo, orador. Quando estamos a falar de alimentação fracionada, nós estamos a falar de comer em frações, quer dizer, comer de forma detalhada, né? Ou em várias proporções ao longo do dia. Porque se eu quiser engordar, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é tenho que comer. E se eu vou comer, tenho que comer muito. Ok? Tenho que comer muito. Porque a expressão é que é engordar. Porque quem engorda é porque come muito. Agora, o que ele vai comer depende também. Ok? Quer dizer, se eu tinha hábito, por exemplo, de comer apenas mata-bicho e depois só vou jantar, eu tenho que pelo menos comer um mata-bicho, ter uma pequena merendazinha, depois o almoço, ter uma pequena merendazinha e depois o jantar. E de preferência investir em alimentos ricos em carboidratos. Ok? E são alimentos que têm uma força nutritiva e que conseguem nos ajudar a desenvolver o corpo, rico em proteínas. Estamos aqui a falar, por exemplo, de carnes, não é? Peixes, mariscos como tal. São alimentos ricos em proteína que podem nos ajudar a ter um corpo, por exemplo, a desenvolver o corpo em um período de tempo determinado. Aí está a questão também, onde muitos jovens, né, não respeitem o processo, por mais que eu tenho amigos que não vou citar o nome, tá no ginásio nesse caso, vai ao ginásio, o que acontece é o seguinte, ele sempre diz, se eu parar, ele também vai emagrecer. Certo. Então, muitas das vezes é utilizado esses fármacos para realmente ele manter aquela boa forma, mesmo não indo ao ginásio durante uma semana. Certo. Então, isso acredito que, de certo modo, não respeitando o processo, leva também o pessoal a recorrerem a esses mesmos fármacos. Até porque, como, uma vez que esses fármacos, né, onde que realmente, porque qualquer pessoa é fácil de ter acesso a esses fármacos. Certo. Mamãe tem fome, afinal de contas, onde é que elas vão à busca desses fármacos? Certo. Farmácia, mas só que também tem outros métodos que é a injeção. Essa é a parte que atualmente muitas das mulheres estão a gastar 100 mil, 200 mil para a busca de injeção. Afinal de contas, qual é o tipo de injeção que elas aplicam? Afinal de contas, que dizem que vai ter um corpo a ser Corpo vantajoso, ok. Conforme eu disse, né? Os medicamentos injetáveis de primeira linha, o que essas senhoras mais utilizam, está relacionado com os anabolizantes. Anabolizante, certo? Dentro da classe dos anabolizantes, nós vamos encontrar vários tipos de medicamentos com efeitos anabolizantes, que pode ser utilizado para homem, como também pode ser utilizado para mulher. Dos tipos de anabolizantes para homem, nós temos aqui as testosteronas, que são hormônios que são utilizados nos homens e, em função disso, ajuda a ter uma proliferação muscular ou celular que vai desenvolver os músculos, não os tecidos corporais como tal. Esta aqui é de linhagem utilizada para os homens, as testosteronas. Agora, para a mulher, nós temos aqui as progesteronas. Ok. Existem outros tipos de hormônios que são substâncias anabolizantes que são utilizadas, mas dentre esses nós temos a preferência testosterona para homens e temos a progesterona para as mulheres. E elas são comercializadas em vários pontos da nossa cidade capital. Dentro das farmácias comunitárias comercializam esses fármacos. Nos depósitos comercializam esses fármacos. Até mesmo nas zonas ambulantes comercializam esses medicamentos, orador. Então, eu digo sempre que o sistema de supervisão da dispersação farmacêutica aqui no nosso país é muito precário. Ok. É muito precário. Não existe uma fiscalização massiva para que essa linhagem de distribuição desses medicamentos por aí, não aconteça. Porque volta e meia você encontra uma mamã na zunga a vender um C4, um deixa-corte, ok? Vai na farmácia, são medicamentos que saem às vezes sem receita médica, mas às vezes não é culpa do farmacêutico. Porque a paciente que vem comprar, ou a cliente ou a utente que vem adquirir esse medicamento lá na farmácia, ele não virá dizer que eu estou a comprar o C4 que é para mim fazer este procedimento. Sim. Ele vai comprar apenas o C4, o farmacêutico vai dispensar o C4 numa linda paz e ela vai fazer o que tinha que fazer com aquele medicamento. Quais são as principais consequências? Certo. Dentro das principais consequências, são várias que as nossas irmãs nem imaginam. São várias consequências que esses medicamentos podem trazer. Dentre doenças renais,
doenças cardiovasculares, doenças hepáticas, infecções generalizadas, apodrecimento muscular ou do local em que esses medicamentos são administrados, até nas últimas instâncias, esse indivíduo pode levar até a morte. Lembrando que esses medicamentos, esses anabolizantes, podem levar a ter certos problemas de infertilidade também, disfunção erétil ou sexual. Hoje em dia tem muitos rapazes que a coisa já não faz lá tantas maravilhas, né, como tá, fruto a esses medicamentos. A maioria, podemos afirmar aqui, categoricamente, que cerca de 70% ou 60% de indivíduos fisioculturistas que fazem utilização constante desses medicamentos, estou a falar os yogas como tal, não é? Que utilizam constantemente esses anabolizantes, têm problema de disfunção erétil. Uau. Têm problemas. Só não vão poder dizer porque é algo íntimo. Exato. Mas nós que estamos lá na área, nos nossos consultórios, recebemos situações de gênero. São várias coisas. Tem problema de satisfação. Mas a causa é única. São o uso excessivo desses anabolizantes. Então não aconselhamos ninguém a fazer isso. Conforme disse o operador, uns até utilizam caldo, magia. Mas isso, olha onde que a nossa sociedade vai parar com isso. Tempero de comida, eles utilizam porque acham que vai temperar também as coisas. Isso não existe. Não existe, mas fazem, porque o objetivo é querer ter um corpo perfeito para estar incluso no meio onde facilmente será aceito. Atualmente, né, principalmente mulheres, Certo. caso não tenhas um corpo perfeito, tu és vista... são tantos nomes que utilizam para realmente dar a essas mulheres, principalmente mulheres. Digo mulheres porque atualmente são mulheres que fazem o uso da jarda. Atualmente são mulheres que fazem o uso da jarda. Tem uma idade específica para jardar, porque atualmente também está-se a notar que meninas de 13 anos a entrar no mundo da jarda. Certo, orador. Antes de responder essa questão, gostaria de frisar uma coisa aqui muito importante. Conforme dissemos, né? Olha, eu estava aqui a falar há bocado ou alguns minutos atrás da globalização. O que é que acontece? Nós bebemos muito da sociedade brasileira. Ok. Os brasileiros bebem muito dos americanos. O que é que acontece? Qualquer pessoa pode recorrer à jarda. Ok. Quando os brasileiros, por exemplo, jardam, nós não sabemos. Ele jardou, por exemplo, porque às vezes é uma atriz, é uma celebridade. Ele está a jardar porque tem um fim com aquele procedimento estético que ele está a fazer. A Beyoncé, por exemplo, se jardar, é porque ela quer que a performance dela no campo ou no palco melhore. É porque ela quer atrair, às vezes, novos investidores. Por quê? Porque os brasileiros são o tipo de pessoas que utilizam o seu corpo como uma empresa. Eles investem no seu corpo. E você, utilizar o teu corpo como uma empresa é porque tem um público-alvo que vai comprar esse produto. Ok? Tem alguém que vai comprar essa empresa é porque vou lá adquirir alguma coisa. Então, quem jarda, por exemplo, no Brasil, quem jarda tanto o homem como a mulher é porque quer adquirir alguma coisa. E nós aqui, a nossa sociedade angolana, como somos muito dependentes, ok, desse tipo de ações, o que é que nós fazemos? Vamos imitar apenas. E muitas das vezes, quem tem mais essa tendência de jardar são pessoas que têm um nível social ou econômico muito baixo. Porque ele quer sobressair. Então, vai fazer esse procedimento para chamar a atenção de certas pessoas e, em função disso, atrair novos investidores. Ok? Então, é literalmente dessa forma. Agora, dentro da questão que acabou de me colocar aqui, orador, anteriormente poderíamos dizer que existia sim uma idade específica para as pessoas recorrerem a este procedimento. Okay. Mas atualmente já não tem uma idade específica. Porque eu trabalhei numa farmácia por volta de 4 ou 5 anos e eu vivi muito isso. Eu via isso. Não é? Só que, pronto, porque o mundo farmacêutico é tão amplo que o objetivo é comercializar e tu queres dinheiro e naquela de querer, às vezes tu podes não dar uma informação específica para evitar aquilo. Mas hoje em dia, tanto crianças, adultos, até idosas estão a recorrer a procedimentos de jarda. Idosas? Até idosas. Que situação. As mamães já não querem crescer, querem estar sempre no ponto. Então, jovens de 15, 13 anos já estão a recorrer a procedimento de jarda.
Se não for de forma injetável, vai recorrer de forma farmacológica, que são medicamentos de fácil acesso, tanto no mercado informal, até mesmo na dispersação fácil nas unidades farmacêuticas. Sendo profissional, qual é o apelo que deixas a pessoas que seguem esse caminho de jardas? Certo. Como qualquer um outro profissional, não poderia deixar aqui, né, deixar algumas informações ou alguns conselhos muito importantes para as nossas irmãs e nossos irmãos jardados, né? Ou então aquela pessoa que tem a tendência de jardar, o que eu diria? Primeira coisa, não faça isso. Porque não existe um bem mais precioso do que a nossa própria vida. Não existe um maior projeto que a nossa própria vida. Só perguntasse, por exemplo, para o orador Beijo, qual é o teu principal projeto? Ou qual é o teu maior projeto? O meu projeto é avançar, estar bem na vida, mas trabalhando. É importante trabalhar e saber respeitar o processo. Exato. Quanto mais respeito ao processo, dá no duro, para que esse podcast, esse programa seja grande. Esse é o meu maior propósito na vida. Ok. Agora pergunta para mim, qual é o meu maior propósito na vida? João Bevelino, Ou qual é o meu maior projeto? Sim. qual o maior projeto da vida para ti? Ok. O meu maior projeto é a minha vida. Uau! Ok? A minha vida é meu maior projeto. Porque tudo que eu faço Uau! ou deixo de fazer é para garantir a minha sobrevivência. Para que o B-Podcast esteja no ponto em que vai estar, porque nós acreditamos que vai mesmo estar, Vai. o objetivo é para salvar vidas. É para manter-te bem na vida. Uau! Ok? Então, se as nossas irmãs, os nossos irmãos não utilizarem o bem-vida como seu maior projeto, teremos futuros decaidores. Teremos mulheres deficientes, teremos futuros indivíduos que não conseguem almejar, não conseguem ter filhos, ok? Tudo porque o que nós estamos a fazer hoje poderá nos cobrar amanhã. Então, se tu quiseres ter uma vida reprodutora, por exemplo, bem-sucedida, não recorra a procedimento de jardas. Se tu quiseres ter um bom desenvolvimento intelectual, não recorra a procedimento de jardas. Se tu futuramente não queres acabar como outras que tenham uma parte apodrecida do corpo, não recorra a procedimentos de jardas. Porque caso tu não gostares, por exemplo, do teu corpo conforme é, procura um profissional de saúde. Estamos a falar de um nutricionista, estamos a falar de um médico cirurgião, estamos a falar especificamente de algum personal trainer, que são indivíduos dotados na matéria, poderão te direcionar qual é a fórmula nutritiva que tu podes utilizar, qual é o método mais fácil que tu podes utilizar para poder desenvolver saudavelmente o teu corpo. O dinheiro que gastas para ir pagar pessoas o dinheiro que gastas para comprar fármacos, aquelas injeções, eu acho que deverias procurar profissionais na área para realmente darem aquele acompanhamento para teres um corpo pelo menos organizado. Assim mesmo. Yeah. É organizado. Foi um tema daqueles que acredito. Já não sei, você daqui diferente. Tem uma visão diferente. Muito obrigado. Muito obrigado. A casa é sua. Okay. Estarei sempre. Acredito que no final deste mês teremos mais um programa na qual tu serás o convidado. Okay. Então estarei aqui aguardado. Então, Bevelino, avizinha-se, tens projetos, né? Tens palestras. Então esse é o momento correto de anunciar, de dar aquele ênfase. Vender o peixe. Assim, como dizem na gíria, vender o peixe. Então esse é o momento correto. Não poderias também sair daqui desse programa sem pelo menos as pessoas saberem quem realmente é o João Bevelino. Ok. Esteja à vontade. Muito obrigado. Para quem não conhece, João Bevelino, né, é um jovem calmo, humilde, não é? Profissional de saúde, sou enfermeiro de cabeceira. Daqui a pouco estamos aqui prestes a terminar a especialidade em urgência e emergência. Funcionário público, influenciador digital, né? E organizador de eventos de saúde e também palestra no ponto de vista geral. As minhas páginas no Facebook é mesmo João Bevelino, enfermeiro. TikTok,
Enfermeiro João Bervelino 2 ou simplesmente João Bervelino Enfermeiro, são duas contas, é só entrar. Existem conteúdos que estamos aí a postar para você que é amante de enfermagem, você que é estudante de enfermagem, começou a estudar agora, entrou agora na academia, então lá tem conteúdos da iniciação para que tu possas então aprender coisas novas, coisas de base relacionadas à enfermagem. Lá no meu TikTok posto sempre o conteúdo relativamente a isso. O meu YouTube é Aprendendo Fisiologia com João Bervelino. É só clicar aí na tua barra de ferramenta, pesquisar João Bervelino, vai aparecer diretamente no Google. Então vai poder acessar as minhas páginas do YouTube. Para já, no mês de agosto, esse mês que estamos a entrar, ainda não temos a data, mas nesse mês vamos realizar a segunda edição do Workshop de Saúde, promovida pela JB Saúde Aprimorada, Resiliência e Transformação, na Mediateca Zedu. Os ingressos, os valores a comercializar brevemente serão postados, é só ficar atento aí na minha página do Facebook, Enfermeiro João Bervelino, no TikTok, João Bervelino Enfermeiro 2, ok? YouTube não vamos postar por serem apenas vídeos, então fiquem atentos aí nas nossas páginas, porque Vamos querer aqui os convites, mano. Não, verá, o podcast tem que se fazer presente, né? Sim. Exatamente. A equipa toda. A equipa toda. Desse jeito, a equipa toda deve se fazer presente. Então, pessoal, tá aí as redes do João Bervelino, seguem. Está disponível para agendamentos de palestras, né, workshop, então não percam essas oportunidades. A ideia é ganhar conhecimento e transformar vida de estudantes. Se tu és estudante de saúde, és profissional de saúde, dê certeza definitivamente que o B Podcast é um dos programas que vai lhe deixar mais motivado, vai lhe deixar totalmente a par das doenças que realmente têm acometido a população. Então, não esqueça de curtir, não esqueça de deixar o like, deixar um comentáriozinho e até já, até porque o sucesso é treinável.